E aliados importantes do presidente Osmar Stabile se movimentam para que Memphis Depay seja dispensado por justa causa pelo Corinthians nos próximos dias. O motivo? As declarações fortes de Memphis depois do título conquistado contra o Vasco nesse domingo no Maracanã. O Memphis cornetou, criticou, atacou dirigentes do Corinthians, falando que o ambiente profissional é muito ruim e que o dia a dia não ajuda o elenco. O Memphis chega a dizer que esses caras que atrapalham deveriam ir à merda e atrapalharem em outro lugar. Pois bem, tive contato com um desses aliados sempre atacado pelo Memphis Depay e essa pessoa assegurou que o grupo político que dá suporte ao presidente Osmar Stabile está buscando no contrato entre o Corinthians e o Memphis alguma brecha para que ele possa ser dispensado. Tudo porque, segundo esses conselheiros, o Memphis denegriu a imagem do Corinthians atacando dirigentes e conselheiros. Essa pessoa ainda me contou que se conseguisse a dispensa do Memphis, o Corinthians economizaria cerca de 40 milhões de reais, é quanto o Memphis tem a receber daqui até a metade do ano, quando se encerra o atual contrato. Chance dessa história ir para frente é bem pequena, especialmente porque o presidente Osmar Stabile não é do conflito. Está muito longe de ser aquele dirigente que quer aparecer, que vai para o confronto, vai para a guerra. Ainda que essa mobilização avance e que os conselheiros encontrem uma brecha dentro do contrato, eles vão levar essa ideia para o Stabile, que deve acabar colocando panos quentes até para evitar qualquer problema. O Memphis está valorizado com o torcedor e a saída do Fabinho Soldado, que se tornou iminente, já vai render bastante dor de cabeça. Nessa segunda-feira, durante a festa do Corinthians na Neoquímica Arena pelo título, o presidente foi perguntado sobre o futuro do Fabinho e deu a entender que o Fabinho já está decidido a ir embora, informação que eu havia trazido para vocês ao longo do final de semana. Um mês atrás, Fabinho Soldado procurou o Dorival Júnior e também o presidente Osmar Stabile para informar que estava de saída, esperaria a temporada acabar e iria embora. Proposta do Internacional é só mais uma possibilidade para o executivo de futebol, que vem sendo muito atacado pelos mesmos conselheiros e dirigentes que não gostam do Memphis Depay. Só para completar, queria saber a sua opinião. Nessa queda de braço, você está com os dirigentes do Corinthians, com o Memphis, com o Fabinho ou com o presidente Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Libertadores da América de 2026. A Conmebol divulgou os potes do sorteio marcado para o mês de março. Os clubes já sabem cada um dos potes que estarão. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, graças ao belo ranking na Conmebol, vão ficar no pote 1, ou seja, nos potes dos cabeças de chave. Já Corinthians e Cruzeiro aparecerão no pote 2. Os outros brasileiros todos no pote 4. O Mirassol, por nunca ter disputado nem Sul-Americana nem Libertadores da América, não aparece no ranking da Conmebol, que justifica a presença dele no pote 4, mesmo tendo sido o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Já Botafogo e Bahia vão precisar passar pela pré-Libertadores, serão 2 mata-matas antes de eventualmente chegar ao pote 4, com a lembrança de que Botafogo e Bahia podem cair no grupo de brasileiros, algo que o Mirassol não pode, exceto pelos times do próprio pote 4, como eles não vão poder se enfrentar. O Mirassol não terá brasileiros no seu grupo, existe a possibilidade real de Botafogo e o Bahia caírem com times brazucas. Só para completar, registrar que Corinthians e Cruzeiro podem estar num grupo com cabeças de chave. Os seguintes times: Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independente Del Valle. Apesar da grave crise financeira, o Corinthians resolveu abrir os cofres e fretou 2 aviões grandes para levar conselheiros, familiares de jogadores e funcionários de São Paulo ao Rio de Janeiro para que eles pudessem assistir à final da Copa do Brasil. Comportamento bem pouco comum na gestão Osmar Stabile, embora fosse uma frequente sob o comando de Augusto Melo. Decisão de levar familiares e especialmente funcionários tem a ver com a ideia de mobilizar a comunidade corintiana. Já os conselheiros acabaram indo até numa questão política. Mas quem não esteve presente nessa barca acabou por criticar o presidente Osmar Stabile. Lembrando da condição financeira extremamente ruim, o Corinthians vai fechar a temporada com mais de 200 milhões de reais de prejuízo. Dívida se aproximando de 3 bilhões de reais, avaliação interna de que não havia grana para toda essa quantia. O fretamento de um avião grande, que leva pelo menos 50, 60, 70 pessoas, esse fretamento não sai por menos de 300, 400 mil reais. Se foram 2 aviões fretados, custo do Corinthians se aproxima de 800 mil, apenas para levar todo esse pessoal.
O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, com Memphis Depay e Fabinho Soldado detonando a política alvinegra. Começar do começo, Corinthians venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, sagrando-se tetracampeão da Copa do Brasil. O título, o segundo na temporada, garantiu ao Corinthians 77 milhões de reais de prêmio, além da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Baita ano esportivo, o Corinthians foi o único time paulista a vencer títulos numa temporada marcada por todos os problemas do mundo extracampo. Corinthians de 2025 terminará o ano com cerca de 3 bilhões de reais de dívida. Nenhum clube da história no Brasil ou na América do Sul passou a dever tanto. Timão que vai registrar um rombo superior a 200 milhões de reais somente em 2025. O presidente Augusto Melo foi empichado depois de investigação que provou participação dele em enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outras coisas. O Timão, campeão paulista e da Copa do Brasil, está proibido de contratar atletas pela FIFA, o famoso transfer ban, há meses. Só 2 reforços chegaram, Vitinho e Angeleri, antes do transfer ban, ambos de forma gratuita. E depois de tudo isso, Corinthians ainda se sagra campeão, vendo o Palmeiras, o São Paulo e o Santos terminarem a temporada sem qualquer taça. Apesar da festa e da alegria dos corintianos, Fabinho Soldado, executivo de futebol, não confirmou sua permanência para 2026. Já havia contado para vocês no domingo que o Fabinho havia afirmado aos dirigentes do Corinthians que deixaria o clube. Na entrevista pós-jogo ele disse o seguinte, abre aspas, minha vontade sempre foi de permanecer, mas confesso que esse pequeno grupo que existe no Corinthians incomoda a todos. Parece que o profissionalismo atrapalha. Se o Corinthians quer se tornar uma equipe grande, precisa olhar para a prática das equipes que estão liderando os campeonatos, que têm profissionais sérios. Vamos ter uma conversa com o presidente para entender o planejamento para 2026, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Memphis Depay, no gramado do Maracanã, também foi extremamente crítico, afirmando o seguinte, quem quer ferrar o Corinthians, bora, saia desse clube, saiam da diretoria, esse clube precisa de estrutura, e eu venho para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Com a conquista do título, dá para cravar que Dorival Júnior segue para a temporada de 2026. Ele corria enorme risco de demissão caso não fosse campeão. A situação do Fabinho Soldado será decidida nos próximos dias. Memphis está garantido para 2026. Ele pensa que não vale a pena deixar o clube a 6 meses do fim do contrato, algo que pode prejudicar sua participação na Copa do Mundo com a camisa da seleção holandesa. Timão que promete pagar nos próximos dias o transfer ban, grana de 77 milhões de reais do prêmio da Copa do Brasil, ajuda na quitação dessa dívida que vai permitir ao Corinthians buscar contratações. O Corinthians já está atrás de reforços para a temporada de 2026. Um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas a proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com o seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Por que a busca do Corinthians por um lateral direito? O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro. Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura.
o novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.